E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, eu queria começar esse vídeo lembrando vocês que eu não sou uma pessoa alarmista, tá? Então, se esse tema de golpes de apartamentos em Buenos Aires não fosse real e recorrente, podem ter certeza que eu não iria vir aqui perder meu tempo fazendo vídeo pra vocês. Certo? Inclusive eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, sobre golpes de apartamentos em Buenos Aires, mas como nas últimas semanas voltou a acontecer, inclusive aconteceu com um amigo muito próximo nosso, eu achei que era necessário vir aqui e alertar vocês, principalmente as pessoas que ainda estão no Brasil, não conhecem ninguém aqui na Argentina e justamente são as pessoas que ficam mais vulneráveis, tá? Então hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funcionam os golpes e o modo operandi dessas pessoas, justamente para vocês evitarem e ligarem o sinal de alerta quando verem algum anúncio que é meio suspeitoso. Tá, e a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que não é porque um brasileiro está anunciando um apartamento que vocês devem confiar de olhos fechados, tá? E eu falo isso para vocês porque eu já vi muitos casos de golpes que são de brasileiros em cima de outros brasileiros, justamente porque quando a gente está em outro país, a gente tende a confiar mais nos nossos conterrâneos. Então, não é porque é brasileiro que vocês devem confiar 100%, tá? Inclusive, como eu comentei com vocês, eu já vi casos de brasileiros dando golpes em cima de outros brasileiros. E eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, e aí teve outras pessoas que moram em outros países falando que é normal esse lance de brasileiros darem golpe em outros brasileiros que estão morando no exterior, tá? Então, não é porque é brasileiro que vocês devem confiar com os olhos fechados. Beleza, e agora eu vou dar exemplos para vocês da forma mais comum que a gente vê os brasileiros tomando golpes aqui na Argentina na hora de alugar apartamento. Primeiro, tem que ficar desconfiado quando o apartamento está disponível nos grupos de Facebook ou nos grupos de WhatsApp de brasileiros que moram aqui na Argentina, tá? Porque a maioria dos casos que acontecem esses golpes são justamente desses grupos porque não tem uma filtragem ali da plataforma. Não é como o Mercado Livre ou o Zona Prop, que são dois sites muito bons para alugar apartamentos aqui na Argentina, que eles têm um filtro, tem que mandar cadastro, tem que mandar foto, tem que mandar documento. Nos grupos de Facebook não, grupos de Facebook tu só vai lá, posta, fala que tem um apartamento disponível e a plataforma não faz nenhum filtro, tá? Então fica de olho principalmente nos grupos de Facebook e grupos de WhatsApp. Tá, e a segunda dica que eu queria dar para vocês é para vocês acenderem um sinal de alerta quando verem um apartamento que ele tá muito bom e muito barato, tá? Porque eles fazem justamente isso, eles colocam um apartamento muito bom, muito barato para ser tentador e vocês chamarem para ver se o apartamento vai estar disponível. E aí o que acontece? Eles vão falar que o apartamento sim está disponível, mas que para vocês verem tem que dar uma reserva antes, ou se vocês quererem deixar o apartamento reservado para vocês, é só pagar o primeiro mês que eles deixam reservados. Se falarem isso para vocês, principalmente se vocês não terem visitado o apartamento ainda, já acende todos os sinais de alerta, porque sim, pode ser golpe, é assim que eles trabalham. Ah, e só para deixar claro, não são todas as pessoas que anunciam em grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp que são pessoas mal intencionadas, tá? Inclusive eu já aluguei por um grupo de Facebook, a maioria das pessoas são confiáveis, mas de fato quando acontecem esses golpes são justamente no grupos de Facebook e grupos de WhatsApp. Então fiquem espertos. Tá no grupo de Facebook ou grupo de WhatsApp, é um apartamento muito barato e estão pedindo reserva para vocês. Antes de vocês visitarem um apartamento, não façam isso, não paguem nada antes de visitar o apartamento e antes de conhecer o dono do apartamento. Mas, infelizmente, nem todos os golpes são fáceis assim de se identificar. Vou contar para vocês agora o que aconteceu com um amigo bem próximo nosso, inclusive faz 1, 2, 3 semanas atrás, foi bem recente. O que aconteceu? Se liga na história, é história de cinema. Ele viu um apartamento pela internet, se interessou, estava bom e barato, ele acendeu o sinal de alerta dele, foi visitar o apartamento existia, e ele falou que queria ficar com o apartamento. E aí ele marcou num horário e num dia dentro do apartamento para assinar o contrato e pegar chaves e dar o dinheiro. Tudo isso aconteceu perfeitamente. Ele voltou até o apartamento, pagou o apartamento, assinou o contrato, a pessoa que se dizia de uma imobiliária deu as chaves para ele, ele fez a mudança, tudo bem. Até uma hora depois, o dono chegar no apartamento e dizer que o apartamento era dele, que ele não tinha alugado para ninguém e que a pessoa que alugou para ele estava dentro do apartamento porque tinha alugado o apartamento por Airbnb. Sim. Ou seja, qual que é o golpe? A pessoa aluga um Airbnb por uma semana, 15 dias, e pega as fotos desse Airbnb e começa a divulgar nos grupos falando que a casa é dela, que o apartamento é dela, ou que ela trabalha para uma imobiliária no qual está com esse apartamento disponível. E aí a pessoa vai lá, aluga
e descobre que o apartamento não é dela e sim de um outro dono que está alugando por Airbnb, tá? Então, nem sempre é fácil assim de se identificar. Inclusive, descobriram que não era uma pessoa só que ficava fazendo esses golpes, era toda uma quadrilha, para vocês verem o nível. Mas ainda não acabou a história, tá? Não foi só esse meu amigo que caiu nesse golpe. Ele se mudou para o apartamento, levou todos os móveis. Depois que ele teve que sair do apartamento, coitado, teve mais 2 pessoas que chegaram com caminhão de mudança pro mesmo apartamento, tá? Só para vocês verem o nível da coisa. Mas eu tenho uma dica para passar para vocês que o meu amigo poderia ter usado nesse caso, apesar de ter sido muito bem planejado, dava para ter desconfiado de algumas coisas. Por exemplo, na hora que ele foi assinar o contrato, só tava a pessoa da imobiliária, que se dizia de uma imobiliária, no dia para assinar o contrato. E normalmente, na hora de assinar o contrato, vai estar um representante da imobiliária e o dono do apartamento. Nesse dia, o dono do apartamento não estava, só estava a assinatura dele num contrato, e esse meu amigo confiou que só com a assinatura e a pessoa não estando ali presente era o suficiente. Não foi, certo? Então, cuidem na hora de alugar apartamentos aqui em Buenos Aires, certifique-se que é uma pessoa de confiança, que é uma imobiliária de confiança, para evitar que vocês caiam nesses golpes. Inclusive, essa parte de alugar apartamentos aqui em Buenos Aires foi uma das coisas que a nossa empresa Passaporte mais trabalhou nesses últimos meses, nesses últimos anos, justamente para conseguir pessoas e empresas de confiança para mandar para os nossos assessorados. Então, nesses últimos tempos, a gente fez várias reuniões com imobiliárias que trabalham aqui para ter o contato e conseguir mandar para vocês. Inclusive, vou deixar aqui a nossa assessoria, que é a melhor em relação ao custo-benefício, podem comparar com as outras, para todo mundo que está pensando em vir estudar medicina aqui na Argentina ou só para morar. Então, a gente presta vários serviços, como buscar vocês no aeroporto, colocar vocês no grupo de WhatsApp dos brasileiros que estão vindo aqui para a Argentina. Temos os contatos de pessoas que trabalham com imobiliária, além, claro, de arrumar toda a documentação e fazer todas as burocracias necessárias para vocês chegarem aqui na Argentina. Aqui na minha direita também tem nosso curso de espanhol, que serve para quem não sabe nada de espanhol chegar aqui na Argentina e não ter grandes preocupações. Porque sim, vocês têm que aprender espanhol aqui na Argentina, e pensem que vocês vão ser bilíngue também, e é muito bom falar 2 idiomas, ainda mais o espanhol, que é falado em muitos lugares. Certo? Era isso, nos vemos semana que vem, espero que vocês ficam bem.